Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o diagrama de atividades da UML. Bom, o diagrama de atividade da UML é um diagrama concebido com o propósito da gente modelar processos. Então, com esse tipo de diagrama, a gente pode modelar um processo de negócio que acontece no contexto do software que a gente vai desenvolver. A gente pode detalhar um caso de uso através desse diagrama, mostrando o fluxo, o processo que esse caso de uso segue. A gente pode detalhar uma rotina qualquer, os passos de execução dessa rotina, e a gente pode detalhar o workflows, sequência de passos que tem o propósito de resolver algum problema. Então, qualquer situação onde eu tenho uma sequência de passos, eu tenho atores interagindo, eu tenho diferentes objetos sendo manipulados, eu posso usar esse diagrama para representar esse processo, essa forma de interação. Esse diagrama ele lembra muito o diagrama de transição de estados que a gente estudou na aula anterior. Na verdade, ele é uma extensão do diagrama de transição de estados, ele herda várias características e ele traz, além do que tem no diagrama de transição de estados, alguns conceitos novos, como decisão e paralelismo. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse diagrama com esses conceitos novos. Agora, antes de eu entrar no diagrama de atividades, eu queria deixar claro para vocês que ele tem um propósito bem diferente do diagrama de transição de estados. Enquanto o diagrama de transição de estados está observando um objeto e está mapeando os vários estados desse objeto, então é como se eu estivesse vendo as possíveis transições de estado que esse objeto tem e em que estado exatamente ele está em cada momento. Eu consigo mapear isso no diagrama de transição de estados. O diagrama de atividades tem outro propósito. O propósito dele é mapear um processo que pode envolver múltiplos objetos. Então, não é mais um objeto que eu estou vendo o estado interno. Eu tenho um determinado processo, podem ter vários objetos. Esses vários objetos podem transicionar para diferentes estados, cada um deles trocar de estado, e alguns estados podem nunca ser atingidos, porque não é meu propósito, não é meu objetivo mapear os estados do objeto nesse tipo de diagrama. Nesse tipo de diagrama, meu objetivo é entender um processo como um todo. Bom, então vamos lá. Olhando bem de longe para esse diagrama, né, naquela brincadeira de a 1 quilômetro de distância, o que eu vejo? Bom, eu vejo estado inicial, que é aquela bola fechada, né, que a gente já viu no diagrama de transição de estados. Eu vejo estado final, né? Então, na verdade, esse estado inicial é onde começa o meu processo. Como o objetivo desse diagrama é representar processo, o processo começa aqui nesse estado inicial. Ele vai seguir um fluxo pelas setas, então eu tenho um conjunto de arestas com setas na ponta, que é o fluxo que esse processo vai seguir, e ele termina nesse estado final, que tem a mesma notação que a gente usa no diagrama de transição de estados. Eu vejo essas círculos ou retângulos com cantos arredondados, né, elipses, que representam atividades que são executadas durante o processo, e eu vejo retângulos com cantos agudos representando produtos que são gerados ou consumidos pelas atividades que executam durante o processo. Então, meu diagrama é basicamente isso. Se eu olhar de longe, vai ser algo mais ou menos assim que eu vou enxergar. Na hora que eu me aproximo do diagrama e olho ele com cuidado, né, eu vejo dois tipos que parecem elipses, não são exatamente elipses, são essa forma aqui, é como se fosse um retângulo, mas que a lateral é totalmente abaulada, né? Essa forma representa as atividades do diagrama de atividades. Na verdade, eu tenho ações, que são esses elementos aqui, sem nenhum ícone, e eu tenho atividades que são equivalentes a ações, só que tem esse íconezinho. Qual é a diferença prática entre elas? Uma ação é algo atômico. Então, abastecer o carro nesse meu diagrama aqui é algo atômico, é algo que eu sei como é que tem que ser feito, não tem um diagrama interno. Já preparar viagem é uma atividade, não uma ação. Uma atividade ela pode ter um diagrama interno, outro diagrama de atividade dentro dela.
Então, com isso, eu tenho um recurso de composição. Eu posso fazer um diagrama de atividades que tem 10 atividades, na verdade tem 10 ações, uma delas é uma atividade. Essa que é uma atividade vai ter um diagrama próprio de atividade que pode ter outras 5 ações. Recursivamente, eu posso ter outras atividades e decompor novamente. Então, basicamente, ação e atividade é a mesma coisa. A diferença é que a ação é atômica e a atividade pode ser composta por um novo diagrama de atividade. E aqui tem os símbolos de início e fim que vocês já conhecem do diagrama de transição de estados. Além disso, a gente tem as arestas. As arestas representam fluxo de controle, elas representam precedência entre as atividades. Nota que é completamente diferente a semântica do diagrama de transição de estados que a gente viu anteriormente. A aresta lá representava uma possibilidade de transição de estados. Aqui não. Aqui está mostrando precedência entre as atividades. Então, nesse exemplozinho aqui, eu tenho uma ação de colocar selo e eu tenho uma outra ação de enviar carta. E eu tenho uma seta de colocar selo para enviar carta. O que ele está falando é que eu só posso enviar carta quando eu tiver terminado de colocar o selo. Então, eu só posso executar uma atividade ou uma ação quando todas as arestas, todas as setas que entram nela tiverem sido atendidas, todas as atividades que chegam nelas tiverem sido executadas. Então, é basicamente uma relação de precedência. Eu estou modelando um processo é sequencial, é como se fosse um algoritmo, né? Uma série de passos, e essas setas mostram qual passo que tem que acontecer antes de qual passo. Além disso, o diagrama de atividades ele traz para a gente o conceito de decisão. O conceito de decisão é como se fosse um if, né? Olha como é que eu estou ficando parecido com um algoritmo, né? É como se eu tivesse um if. Eu uso esse símbolo aqui, esse balãozinho, né? Ele representa uma decisão e eu uso condição de guarda entre colchetes em cada uma das arestas que saem do símbolo de decisão para indicar qual é a condição que me levaria a um caminho ou a outro. Então aqui, por exemplo, eu estou modelando um processo de pagamento, possivelmente, né? Então, primeiro eu tenho uma verificação do cartão, uma ação, essa ação é executada, tem uma decisão. Se o cartão é inválido, eu venho para uma ação cancela pedido. Se o cartão é válido, eu venho para uma ação processa pedido. Toda vez que eu abro o símbolo de decisão, eu tenho que ter um símbolo de decisão no final fechando para juntar os fluxos. Então, se eu botei um símbolo de decisão no início, eu vou botar um outro no fim, juntando os fluxos. O que ele faz é basicamente juntar, ele não tem nenhuma semântica extra. Então, seja vindo por esse caminho, cancelei o pedido, eu vou chegar na notifica resultado. Seja vindo por esse caminho, processei o pedido, eu vou chegar no notifica resultado. Então, sempre que vocês botarem uma decisão, tem que botar a condição de guarda, que é o que motiva a seguir por um caminho ou pelo outro na decisão, e tem que botar novamente o símbolo de decisão no fim, indicando em que momento que fecha aquela decisão. Né? Eu estou definindo o bloco da decisão. Além da decisão, essa notação de diagrama de atividades, ela permite a gente trabalhar com paralelismo e com sincronismo. O que é isso? Tem situações que eu comentei com vocês que a gente tem a aresta representando as dependências, né? Então, vamos imaginar que eu tenho 5 ações que têm que ser executadas. Se uma realmente depende de outra, eu vou botar uma aresta entre elas e vai ficar uma tripazinha de 5 ações, né? Um pipeline de 5 ações. Só que se essas 5 ações, na verdade, uma depende da outra, e nas outras 3 existe uma dependência, mas 2 e 3 são independentes entre si, esses 2 grupinhos. Eu não preciso colocar arestas artificiais para fazer o meu processo ficar escrito corretamente. Eu posso usar o contexto de paralelismo. Na hora que eu coloco um símbolo de paralelismo, eu estou avisando que aquelas 2 que estão em sequência têm que acontecer em sequência, mas que elas podem acontecer em paralelo com as outras 3 que têm que acontecer em sequência. Por exemplo, se as 5 pudessem acontecer em paralelo, eu poderia abrir um paralelismo e tocar as 5 em paralelo. E depois fechar o paralelismo. Então essa notação ela permite a gente usar esse símbolo de paralelismo
para a gente avisar que não tem uma precedência entre aquelas ações ou aquelas atividades. Se eu tiver recurso suficiente, recursos humanos, se for uma ação manual, recursos computacionais, se for uma ação automática, se eu tiver recursos suficientes, eu posso disparar aquelas ações em paralelo. Isso vai ser bom porque eu vou acelerar o meu processo. Então, aqui nesse exemplo, eu botei aqui uma ação planeja viagem. Depois que eu planejei a viagem, eu abri um paralelismo. Nota que o símbolo de paralelismo e sincronismo é o mesmo. A diferença é que quando eu estou abrindo um paralelismo, entra uma aresta e saem duas ou mais. Então, aqui eu abri um paralelismo e botei prepara a mala e compra a passagem em paralelo. Se eu estou fazendo isso sozinho, na prática eu vou ter que serializar, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como eu comentei com vocês, se eu tiver recurso suficiente, imagina que eu tenho uma secretária ou eu tenho um amigo que está me ajudando, enquanto eu estou preparando a mala, eu poderia estar fazendo a compra da passagem em paralelo, ao mesmo tempo, porque não existe uma dependência entre uma atividade e a outra. Quando essas atividades terminam, eu tenho uma barra de fechamento, igual a gente fez na decisão, que a gente abriu e fechou, no paralelismo idem. Eu abri um paralelismo, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, em paralelo, é diferente da decisão. A decisão escolhe um caminho ou outro. Aqui não, aqui eu estou abrindo os dois caminhos em paralelo. E eu tenho uma barra de sincronismo. Como é que eu sei que essa barra aqui é sincronismo? Porque está entrando mais de um fluxo e está saindo um fluxo. Então eu estou sincronizando. Como é que é a semântica dessa barra de sincronismo? Eu só vou liberar esse fluxo e ir para a próxima atividade quando todas as anteriores terminarem. É diferente daquele fechamento da decisão. Fechamento da decisão, você escolhe um dos dois caminhos e segue por aquele caminho. Quando aquele caminho termina, o fluxo segue. Ele só está juntando. Aqui não. Aqui é como se tivesse um sinal que ele está esperando. Só quando todos os fluxos que abriram em paralelo terminarem, chegarem aqui, que ele vai deixar continuar. Então ele sincroniza esses fluxos que aconteceram em paralelo. A mala ficou pronta e a passagem foi comprada, aí eu posso executar a atividade, vai para o aeroporto para fazer a viagem. Se eu olhar ainda mais de perto, tem mais um elemento importante que é opcional, eu posso não usar, mas ele pode ser interessante em alguns momentos, que é um símbolo que representa um produto requerido ou gerado por uma determinada atividade. Então esse símbolo é um retângulo com quinas pontiagudas. Eu tenho basicamente o nome do produto, que é obrigatório, e eu tenho opcionalmente entre colchete o estado desse produto. Então, se eu tenho um produto que ele muda de estado, eu posso usar o colchete para representar os vários estados desse produto. Esse produto está representando basicamente um objeto, né? Então, olha que legal. Eu posso ter um diagrama de transição de estados representando os estados de um objeto complexo. Eu posso ter um diagrama de atividade mostrando um processo onde aquele objeto complexo que tem os estados modelados no diagrama de transição de estados aparece como produto aqui nesse diagrama de atividades e eu consigo ver os estados entre colchetes. Eu consigo perceber no contexto do processo como que aquele produto se comporta. Aquele ou vários outros, como eu falei no início, um diagrama de atividades ele pode estar representando vários objetos ao mesmo tempo em diferentes estados ao mesmo tempo, porque ele está representando um processo, que é algo maior, né? Bom, então nesse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, eu tenho uma atividade de análise, uma ação de análise, depois projeto, depois codificação. Esse diagrama de atividade está representando o processo de desenvolvimento de software. Eu poderia simplesmente não ter produto no meio, ter uma seta, uma linha contínua, né, uma seta de análise para projeto, de projeto para codificação. Mas eu posso, se eu quiser, representar o que é produzido e o que é consumido em cada uma das caixinhas, em cada uma das atividades, das ações. Então aqui eu criei um objeto modelo. Então quando eu termino de fazer a análise, o que eu produzo? Eu produzo um modelo, mas eu produzo um modelo num estado inicial, num estado de concepção, no estado de análise, né? Uma coisa importante vocês notarem, quando eu tenho uma seta para um produto, essa seta é pontilhada, é tracejada, diferente da seta contínua quando é entre duas ações.
Mas se vocês estiverem usando uma boa IDE, ela vai fazer isso para vocês não precisam se preocupar. A outra coisa que é importante vocês terem clareza é que o produto entre duas atividades, ela está indiretamente representando um fluxo de controle. Então, se eu tenho análise e depois eu tenho projeto e não tivesse esse produto, eu teria uma seta direta entre um e o outro. Se eu resolvi explicitar qual é o produto que é gerado pela análise e consumido pelo projeto, eu não preciso manter a seta contínua. Eu ponho o produto aqui no meio, faço a seta da ação para o produto e do produto para a próxima ação. Indiretamente, implicitamente, eu sei que essa ação é precedente da outra ação, porque ela gera um produto que é consumido pela outra ação. Então, continuando, a análise produz um modelo em estado inicial. Esse modelo em estado inicial é entrada para a ação de projeto, né? Então, ela é a pré-condição para eu poder fazer projeto. O projeto atualiza o mesmo modelo. Nota que é o mesmo objeto, modelo, só que a diferença é que ele passou por um estado detalhado. Então, o projeto detalha aquele modelo que veio de análise. E esse modelo detalhado ele é a entrada para a atividade ou para a ação de codificação. Se eu quisesse continuar, né, eu ia ter como saída código-fonte produzido, casos de teste, aí depende de como é que eu enxergo meu processo de codificação. Bom, e um outro conceito que é útil para a gente e que é opcional, né, assim como o produto é opcional, esse outro conceito é a raia. Raia é bastante interessante porque eu consigo falar qual ator que atua em cada uma das ações ou atividades. Então, nota como é que eu estou tendo proximidade do diagrama de casos de uso e da descrição de casos de uso, né? Então, eu consigo aqui pegar um caso de uso lá que é mais complexo, que é, sei lá, um processo de venda bem elaborado, e eu consigo fazer um diagrama de atividade onde eu detalho aquele caso de uso. E eu consigo mostrar quais são as ações concretas que tem que ser feito, em que ordem, o que é produzido, se tem coisas que acontecem em paralelo, se não tem, se tem decisões que tem que tomar. E o mais legal, eu posso usar raias para mostrar qual ator que deveria estar interagindo, o ator principal de cada uma das atividades. Então é opcional a raia, mas pode trazer riqueza, clareza para o meu diagrama. Elas podem ser dispostas na vertical ou na horizontal. Aqui eu botei uma raia horizontal, mas eu poderia estar usando raias verticais dependendo da forma que eu desenho o meu diagrama. E, novamente, boas ferramentas cases me ajudam a fazer isso, né? Ela me ajuda a criar raias. Então, nesse diagrama aqui, eu criei duas raias. Uma do autor, é um diagrama que representa o processo científico de publicação de artigos. Então, eu tenho o autor aqui e eu tenho o revisor aqui embaixo. O processo começa com o autor escrevendo um artigo. Na verdade, ele começa muito antes com o autor fazendo uma pesquisa, né? Mas no momento que ele fez a pesquisa, ele escreve um artigo. Ele terminando essa atividade, ele produz um produto que é artigo no estado versão inicial. É a primeira versão do artigo. Esse produto é entregue para o revisor que executa uma atividade de revisão. Então, ele revisa esse artigo, na verdade ele lê esse artigo, avalia esse artigo, e na hora que ele termina, ele gera um parecer, que eu chamei de revisão. Então ele gera um produto, revisão, que é o parecer dele sobre o artigo. Esse produto, que é o parecer, é entregue para o autor numa atividade e prepara a versão final. Então o autor vai ler esse parecer, vai reagir a esse parecer, ajustando o artigo e vai gerar o artigo no estado versão final. Claro, simplifiquei muito aqui, né, o problema é muito mais complexo, tem um processo de decisão, o artigo pode ser negado, né, mas só para tentar dar a ideia de vocês, o papel da raia. A raia aqui está mostrando que todas as ações e atividades que estão dentro dessa raia são executadas por esse papel, por esse eventual ator no meu diagrama de casos de uso. E tudo que está nessa outra raia é executado por esse outro papel. Então ele traz mais riqueza ainda para a gente poder diagramar processos e mostrar como é que os diferentes papéis estão interagindo para viabilizar um determinado processo de negócio ou um caso de uso do nosso sistema. Bom, então eu queria pedir para vocês fazerem um exercício, né? Esse exercício eu trouxe para um contexto muito próximo de todos nós, né? Todos nós
já frequentamos restaurantes, né? Então, eu queria que vocês pensassem no processo. Nota que a gente está mais alto do que software. Eu não estou querendo que vocês pensem no software, mas estou querendo que vocês pensem no diagrama de atividades que representa o caso, desculpa, não é o processo, o caso de uso de atendimento de um cliente no restaurante. Então, pensa nesse caso de uso no nível mais alto do que o programa em si. Né? Um cliente entrou no restaurante. Né? O que acontece? Ele é direcionado para uma mesa, ou ele mesmo escolhe a mesa, ele pede para o garçom o cardápio, ou o garçom que leva o cardápio, ou o cardápio já está na mesa. Isso vai variar de restaurante para restaurante. Então, construam na cabeça de vocês um determinado restaurante que vocês querem modelar e façam essa modelagem, né? Um restaurante que tem muito processo, que é muito organizado, talvez exista uma sequência. O garçom sempre primeiro oferece bebida, aí traz bebida para só então fazer o pedido da comida, enquanto isso deixa o cardápio com o cliente. Então tem toda uma lógica que eu queria que vocês capturassem. Fez o pedido, e aí? A comida ficou pronta. Quem é que faz a comida? Né? Na hora que ele faz o pedido, ele anota o pedido, esse pedido vai para onde? Então nota que tem papéis diferentes aí. Tem vários papéis que interagem até terminar o atendimento, o cliente pagar a conta e sair do restaurante. Então tentem pensar nesse processo aí, nesse caso de uso de atendimento do cliente e diagramar isso. E assim como os demais diagramas, né, usem a ferramenta Case. Eu recomendei uma, mas vocês podem usar a que vocês quiserem, desde que ela seja compatível com a anotação ML 2.0, para vocês já irem vendo que tipo de recurso que a ferramenta Case te dá na hora de modelar, de criar esses diagramas. Bom, então é isso, pessoal. Aqui está a nossa referência, né, o livro de sempre, do Fowler, sobre o ML. Eu botei aqui também um segundo livro sobre o ML, do Grady Booth. É um livro interessante também. E o livro do Pressman, que é um livro genérico de engenharia de software. Com isso a gente termina essa aula e a gente se vê em breve nos nossos encontros síncronos.